Raquel, boa tarde. Boa noite já, né? Boa noite, faltando um minutinho. Gabriele, que bom tê-las aqui. E assim eu não fico sozinha, que ótimo. Tudo bem, gente linda? Como é que vocês estão? Ontem vocês também estavam, né? Comigo. Que bom. Quer falar aqui no chat, né? Boa noite, isso mesmo, boa noite. Então, gente querida, vocês conseguiram ver a gravação? Ih, meu boa noite foi estranho. Vocês conseguiram ver a gravação que eu coloquei em avisos? Eu tive que mandar a nossa gravação para o YouTube, né? E boa noite, Raquel, Gabriele, né? Mais uma vez. E eu gostaria de saber se vocês tiveram a oportunidade de querer assistir, estava direitinho. Então, eu espero que tenham conseguido. Se não conseguiram, que consigam, né? Eu fui fazer uma web agora, em tecnologias, né, que é uma formação docente, e deu um probleminha lá parece que mudaram o nome da disciplina, e os alunos estavam bem agitados, né? E eu nem sabia. Agora, segunda-feira, eu vou procurar o coordenador. Mas vamos lá. Vocês querem fazer alguma pergunta para mim ou eu posso começar a aula efetivamente? Quero explicar algumas coisas sobre a legislação, né? Eu gostaria que vocês não deixassem de ver aqueles vídeos que eu coloquei na Mediateca para vocês. Não sei se foi... Não, Mediateca não. Foi Multimídias, tá? Ontem também eu coloquei outros exercícios específicos da disciplina de vocês, tá bom? Ô, fofa. A Raquel, ó, muito fofa. Então, não deixem de fazer os exercícios, eles ajudam bastante, né? E vocês já viram lá também a AP3, né? De todas as disciplinas que vocês estão estudando comigo. Então, assim, ontem eu consegui fazer bastante coisa à noite, né? Que foi jogar a nossa gravação para o YouTube e postar lá em avisos e também colocar as atividades para vocês, tá bom? As atividades estão na Mediateca e o link da nossa aula está em avisos, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar começar agora. Estou compartilhando com vocês aí a minha tela. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, eu vou começar. Então, acho que o mais importante é eu começar a colocar, né, o que é a política, né? Que a nossa disciplina são políticas públicas, né? Legislação e políticas públicas, né, nacionais em educação. Então, na verdade, o que é a política, né, gente? A política, ela vem aí do grego, né, algo relacionado a grupos sociais, né? A polis, né, como já se dizia na Grécia. Então, é algo que vem organizar, direcionar, administrar as nações, né, e os estados. Então, saber o que é política, né, é muito importante. E ruim é dizer assim, eu não quero saber de política. Não, nós somos cidadãos, né, e cidadãs. Então, a gente precisa saber de política, sim, né, e precisamos também ter uma visão daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer alcançar, né? E a política está aí para isso, e a democracia está aí para isso, né? Então, está aí, ó, o que é a política, né? E o uso da política, da conversação, da negociação, né, são essenciais para os nossos interesses, né? E é a forma, né, que nós temos democraticamente de alcançar um objetivo, né, em comum, né? Coisas necessárias a todos os seres humanos, a toda uma classe social, uma sociedade. Então, o que a política se diferencia na politicagem, tá? A política é a ciência do governo dos povos, né?
é uma direção, né? É um conjunto de negócios do Estado, de maneira, né, a conduzir, né? É a arte de fazer o bem comum, uma coisa que seja boa, a política, ela tem que ser boa para todos. E a politicagem é aquela forma mesquinha, né, de atender interesses pessoais, né, palavras bonitas que não levam ninguém a nada, as camaradagens, vantagens, benefícios a uns e outros. Isso é o que é o que chamamos de politicagem, né? É o que não presta. Mas a gente quer falar de política, né? A ciência mesmo de governar, tá certo? Então, o que são as políticas públicas? As políticas públicas, né, elas se arremetem a, a um conceito, né, de analisar e explicar o papel do Estado. Então, as instituições, elas precisam, nesse sentido, concluir diretamente as questões associadas à política, né? Porque elas mediam, como é que eu vou explicar? Elas mediam setores das políticas. Então, nós temos políticas públicas voltadas para a educação, políticas públicas voltadas para a saúde, políticas públicas voltadas, né, para a comunicação, enfim, nós temos políticas públicas voltadas para várias, aqui, ó, para vários setores da nossa vida, que afeta a nossa vida, né? Então, está aqui, ó, educação, né? As políticas, exemplos de políticas públicas, educação, saúde, meio ambiente, recursos hídricos. Então, são assim, setores que organizam a sociedade, que afetam diretamente a esse grupo de pessoas que fazem parte dessa sociedade, né? Então, cidadania com participação, é isso que a gente está tentando dizer. Não adianta nada dizer, a política é podre, não quero saber de política, não quero nada. Então, você está entregando o teu direito, né, de opinar. Você está entregando o seu direito de opinar. Então, essa nuvem de palavras aqui tem as palavras assim mais importantes, mais específicas, né, na questão da cidadania com participação, né? Diálogo, cooperação, solidariedade, né? Direitos humanos, deficiência, participação, política pública, biodiversidade, tem várias coisas aqui, né? Liberdade, tudo isso faz parte dessa cidadania que a gente deseja. Deixa eu subir aqui um pouquinho de slide. Espera aí. Aqui. Pronto. Cheguei. Então, eu quero falar, especificamente agora, da Lei 9.394 de 96, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? É a que está vigorando no nosso país hoje. Então, o que é a LDB? A LDB, ela estabelece as diretrizes e as bases para o sistema educacional nacional, né? Para que ela serve? Organizar e regulamentar, né, o sistema educacional público e privado de todo o país. Tá? Qual a importância da LDB? A importância, ela se tornou importante porque ela organizou, determinou, implementou uma base comum no currículo escolar. Então, respeitou as diferenças regionais, dividiu essas esferas, né, e estimulou novas modalidades de ensino. Vamos lá, o que é a modalidade de ensino? A modalidade de ensino são formas de aprendizagem que não são convencionais, tá? Elas são tipo assim, elas são montadas, como se monta um projeto. Elas são contínuas? São contínuas, mas elas não são formais. Então, quais são as modalidades de ensino? Educação especial, né? Educação de jovens e adultos. Por quê? Tudo isso aí tem uma particularidade, atende a grupos definidos. O plano de ensino é diferente. Então, elas são classificadas como modalidades de ensino. Educação especial, educação de jovens e adultos, educação no campo, educação indígena, educação quilombola,
EAD, né? Educação à distância, educação profissional em tecnologias, são essas 7 aí as mais faladas. Então, como que a educação no campo entra nisso? Como que a educação indígena entra nisso? Entra, que são estudos específicos. As pessoas que não moram na cidade, elas têm essa modalidade de ensino e educação no campo. Por quê? Porque ensina desde a agropecuária até a pesca. Por quê? Porque a região que eles vivem é uma região diferente da nossa. A nossa região é urbana, né? A EJA. A EJA, o sistema dela é semelhante ao de um supletivo. Então, tem uma carga horária diferenciada, tem um tempo para estudar diferenciado. E cada um, educação especial, a mesma coisa. Educação especial você faz no contraturno, né? Se faz em sala multifuncionais, se faz, né? Geralmente de uma forma que atende aquela necessidade daquele grupo. Então, isso não é educação formal, mas está dentro da educação básica. Então, modalidades de ensino, elas estão dentro da educação básica, ok? Então, deixa eu passar para cá. A Lei de Diretrizes e Bases, aqui, no artigo 3º, ela fala de princípios, né? Princípio de liberdade, igualdade, valorização de experiência, pluralismo de ideias, eu estou falando muito rápido, gestão democrática, valorização, respeito e liberdade e tolerância, né, na escola, gratuidade do ensino, tudo isso está presente aqui nesse artigo 3º. O plano de carreira docente, né, que nunca acontece, na verdade, é muito falado. Tem alguns estados que aderem a esse plano. 5. Tem alguns estados que aderem a esse... Opa, eu tenho que admitir aqui. Alguns estados que aderem a esse plano de ensino, mas, por exemplo, o nosso estado, a esse piso salarial, esse plano de carreira, desculpe, mas aqui, por exemplo, no estado do Rio, a gente não tem ainda, né? Na rede pública, nós não temos ainda um plano de carreira que atenda ao piso salarial nacional. Então, quer dizer que o governo federal determinou um piso salarial para os professores e a rede pública de ensino aqui do Rio de Janeiro, ela não cumpre, né? Ela diz que ela não tem condições de pagar, né, o valor do piso salarial. Tivemos até greve aí semana passada em função disso. Então, assim, mas nós temos as mesmas obrigações, os mesmos deveres que outros colegas. Oi, Rayane. Boa noite. Olá, professoras. Desculpe o atraso, a internet está ruim. Tá, Rayane? Tudo bem. Tá? Seja bem-vinda. Qualquer pergunta, pode falar aí no chat. Boa noite. Então, é isso. Né? A gente não conseguiu essa valorização do magistério ainda, essa remuneração condizente com nossas práticas, com o que a gente estuda, né? Boa noite aí para a Thaís também. Nós não conseguimos ainda alcançar isso aqui no estado do Rio de Janeiro, digo na esfera pública, né? E eu sei disso muito bem, porque eu trabalho tanto para o estado quanto para a prefeitura. Então, do Rio, tudo do Rio de Janeiro. E, na verdade, nós não alcançamos ainda a valorização do magistério. Mas a luta é grande, né? Mas a luta continua. Aqui, as pautas atuais... Acho que meu slide não entrou todo, não. As pautas atuais aqui, né? As reformas, né? A reforma da escola, a reforma do professor também, a capacitação profissional, né, desse professor. Agora a discussão é a reforma do ensino médio, né, gente? Então, essa discussão, eu acho que os slides entraram pela metade aqui. Então, essa discussão
nos leva a crer que muitos professores estão insatisfeitos com a reforma do ensino médio que veio lá de outros governos, né? E que agora parece que deu uma parada, deu uma pausa para uma discussão para ver qual será o melhor caminho a seguir, né? Então, eu gostaria da opinião de vocês a respeito, gostaria de saber o que vocês pensam da reforma do ensino médio e gostaria que vocês colocassem no chat para mim qual, assim, o que vocês acham que está correto e o que vocês acham que não está. Vamos ver quem é que pode opinar um pouquinho sobre a reforma do ensino médio? Então, a Raquel colocou assim, ó, o ensino médio deveria ser objetivo a formação do educando. Pois é que reduziram muito algumas aulas e deixaram para o aluno escolher algumas disciplinas que ele queira fazer. Então, o currículo ele fica meio inconsistente, né? E também a vida do professor fica inconsistente. Quer dizer que se o aluno não escolher a disciplina dele, ele fica sem aluno, ele fica sem turma, ele fica sem trabalho. Como é que se define isso, né? Eu acho que as disciplinas pesadas, né, aquelas disciplinas que dão aquele embasamento todo para o vestibular, para o Enem e tal, eu acho que essas disciplinas tinham que ser, tinham que ter uma carga horária grande, né? Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, né? Enfim, as disciplinas com um contexto assim voltado para esse progresso aí da continuação dos estudos do aluno, né? Eu acho que tinha que ser amarrado entre o vestibular, o Enem e o ensino médio, né, gente? Porque não adianta, né? Aqui, ó, ela escreveu aqui, ó, tipo manter o básico e direcionar quem for fazer curso de exatas, faz ensino médio para exatas, quem for fazer humanas, faz para humanas, enfim. Poderia ter essa opção, só que muitas vezes o aluno nem sabe o que ele quer fazer, né, gente? Então, muitas vezes o aluno nem sabe o que ele quer fazer. E aí complica, né? Ou se ele mudar de ideia. Aí ele estudou para humanas, mas ele acha que ele é bom em exatas. É assim, né? Tem que ser uma coisa bem pensada. Ah, é triste, aí é triste. É. Ainda mais na adolescência, que as pessoas mudam de ideia, né? Com muita facilidade. O ser humano é difícil. É difícil, Raquel. É bem difícil. Eu acho que deveria manter o básico, né? As disciplinas que vão cair no Enem, que vão cair no vestibular, e fazer a parte diversificada, mas não tão assim. Tem as eletivas, né? Só as eletivas que poderiam ser escolhidas, mas as disciplinas mesmo do currículo, para ser escolhida, é difícil, né? Eu não sei como é que o governo vai. Verdade, eu mesmo iria fazer faculdade de Direito, estou fazendo pedagogia, olha só. É assim, né? É assim. A gente tem o direito de mudar também de opinião, né? E aí, se você decide assim fazer um ensino médio, né, um curso inteiro numa área e depois você quer ir para outra, você acaba se prejudicando, não é assim? Então, acho que a gente pode aí pensar numa coisa, eu não sei, eu acho que as opiniões vão ser muitas, mas vamos acabar alcançando um modo que não vai prejudicar ninguém, né? Deixa eu pegar aqui. Eu faço trabalho social e faço pedagogia. E o seu trabalho social é aonde, Raquel? Em casa? Entendo.
Você ajuda as pessoas, mas você ajuda de casa, né? Porque tem filhos também, né? E está estudando. Isso aí, é isso mesmo. Mas você tem um grupo, assim, definido para esse trabalho social ou não? Doação de coisas, segunda via de documento. Ah, isso aí, nossa, isso é importante pra caramba. Muito importante isso. Nossa, como que é importante. De tudo um pouco, imagino. Inclusive, vimos na televisão, vocês devem ter visto também, aquelas pessoas que moram não tão longe de nós, né? Que não tem certidão de nascimento nem nada. Isso é um direito. Então, isso faz parte de políticas públicas, é isso que a gente está falando aqui, né? Porque essas pessoas, elas não ter um documento de identificação impede que elas sejam reconhecidas como o quê? Como cidadão. É como se não existisse. Aliás, não existe, né? Para o Estado, elas não existem. É isso mesmo, Raquel. Isso é importante. A humanidade precisa de ajuda, né? Todos precisam de ajuda. Então, é isso. Não há como as pessoas fazerem parte de políticas públicas e levar o seu filho ao médico se o seu filho não tem uma certidão de nascimento, né? E é isso que a gente está priorizando aqui nesse momento, o que é político, o que é política pública. Mas a gente pode falar um pouquinho também sobre algumas questões da LDB, porque eu estou dividindo, porque eu tenho ainda 3 webs com vocês, né? Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre a LDB, podem fazer, tá? Nós estamos num período em que, por exemplo, na educação de jovens e adultos, está havendo uma evasão escolar muito grande, e essa educação de jovens e adultos é modalidade de ensino dentro da LDB, 9.394 de 96. Então, o que acontece? A gente percebe uma tendência a fechar essas classes. Só que a educação de jovens e adultos, ela é uma questão de inclusão. Ela é uma questão de inclusão, não só escolar, mas como também social. Por quê? Porque a gente ensina a ler e escrever também na educação de jovens e adultos. A gente faz de 1º ao 5º ano, de 6º ao 9º e ensino médio. E essa modalidade de ensino... fiquei... muito obrigada. Muito obrigada, minha querida. Obrigada. É porque hoje o cabelo estava tão ruim que eu tive que prendê-lo. Muito obrigada. Então, é isso. E aí, essa modalidade de ensino, como tantas outras, por exemplo, a educação indígena é uma modalidade de ensino. Quem é que dá aula para índio? Índio. Então, alguém da tribo tem que sair, vir fazer o curso aqui nas áreas urbanas e voltar para ser o professor na tribo. Por quê? Porque tem que se preservar a cultura deles e a linguagem deles. Então, a LDB diz isso. Tem que ser preservada a cultura. A gente não pode sair daqui e levar a educação para lá nos nossos moldes. Tem que ser nos moldes deles, na língua deles e respeitando a cultura deles. A mesma coisa com a cultura afro. A cultura afro é da mesma maneira, né? A gente ainda tem aí quilombos ainda, né, escondidos por aí, e a aula para essas pessoas também tem que ser respeitada a sua cultura e a sua linguagem, a sua língua. Então, a LDB prega tudo isso em modalidade de ensino, né? E isso faz parte também de políticas públicas. Então, quem dá aula para eles são pessoas que fazem parte desse grupo social, né? Alguma pergunta, pessoal? Bom, vocês sabem que a LDB, essa 9.394 de 96, ela tem muitas críticas, mas existe muita coisa que mudou com essa LDB, e coisas que mudaram para melhor, né?
Antigamente, assim, antes da LDB, não havia uma lei que dissesse que o aluno tinha que ter o dinheiro da passagem. Não havia uma lei que dissesse que esse aluno teria que ter o material didático escolar, né, todo gratuito. Não se falava tanto nas vagas para o ensino público gratuito, né, e essa disponibilidade, né, do aluno, né, da permanência do aluno nessa escola. Então, a gente está falando aí da alimentação do aluno na escola, do uniforme que o aluno recebe, de todo o material didático que o aluno recebe, numa escola gratuita e ainda com dinheiro da passagem, né, que é aquele cartãozinho, né, que eles utilizam para pegar o ônibus. Então, a Lei 9.394 de 96 trouxe todas essas vantagens, né, para o educando, né, e também para a escola. Agora, nós, né, que não pegamos essa lei, né, que já somos mais velhos, a dificuldade era imensa, né, porque a gente não tinha nada disso. A família tinha que arcar com listas de material desse tamanho, e aí, muitas vezes, a gente ia para a escola sem livro, muitas vezes a gente não tinha dinheiro da passagem para chegar na escola, né? Muitas vezes também a nossa alimentação era precária. Eu posso dizer isso, porque eu era aluna de escola pública, sempre fui aluna de escola pública, né? O papai era muito gostoso, agora minha filha reclama direto. Ah, que pena que ela não gosta. Pois é, na minha fase nem tinha, não era uma obrigatoriedade, então só tinha às vezes, né? Só tinha às vezes. Quando tinha, a gente comia, quando não tinha, né, a gente não podia comer. Então, assim, acho que a LDB ela tem as suas falhas, mas ela tem os seus ganhos também. Acho que a evasão do EJA também é por conta da falta de interesse dos alunos adolescentes, diz a Thaís aqui, ó, e acaba afetando adultos que desejam aprender de verdade e não conseguem. Olha, Thaís, é exatamente essa a realidade da EJA, né? Eu não sei se você trabalha na EJA, mas tem o aluno que é mais velho, que vem do trabalho, é interessado, né? Ele quer crescer, ele quer ler, quer escrever, quer continuar seus estudos, e tem os alunos, né, de 15 a 18 anos, que são muitas vezes, são alunos que fizeram zoação à beça, como se diz e tal, e que não conseguiram progredir, vão para uma classe de EJA, atrapalhando esses trabalhadores, né, que estão ali para realmente... já fez estágio da EJA, né? Pois é. E estão ali atrapalhando esses trabalhadores que estão ali, estão querendo estudar, como você disse aí, né? Meu avô passou por uma situação assim. Exatamente, exatamente. Então, são pessoas que não tiveram oportunidade, né, na idade própria, retornam aos estudos, e quando chega lá, a pessoa não consegue estudar. Isso é muito grave, né? Em função, eu acho que deviam pelo menos, porque se a gente falar isso, as pessoas vão recriminar, mas tem hora que dá vontade assim, né, de botar o pessoal assim, mais novinho, numa classe e deixar o pessoal mais idoso na outra. Mas isso aí é fragmentação, a gente tem que trabalhar com diversidade, né? Mas que acaba atrapalhando, acaba. Acaba atrapalhando, sim. Uma das causas, Raquel, uma das causas é essa. Onde catar a resposta no Google, né? Ou no TikTok. Exatamente. Conheço muita gente que sai da escola porque diz que pode fazer o EJA posteriormente. Esses adolescentes são muito acomodados. Pois é, mas por que não vai fazer o ENSEJA? Ué, eu acho mais jogo fazer o ENSEJA, porque essa prova acontece, né, do governo federal, o aluno estuda em casa, estuda pela internet, vai lá, faz a prova e recebe seu certificado. Se ele fizer do ensino fundamental 1, de primeiro ao quinto ano, ele não precisa nem ter passado por escola. É só ele fazer a prova do Enseja, que se ele passar, ele recebe certificado, né? A mesma coisa com o Fundamental 2, a mesma coisa com o ensino médio. Inclusive, eu conheço pessoas que chegaram à faculdade.
ou compra o diploma. Isso aí eu já não sei onde, mas ouço falar, né? Thaís. E, muitas das vezes, os professores não conseguem dar aula. Tem isso sim, Thaís. Muitas vezes o professor não consegue dar aula porque fica preocupado com essa disciplina, né, desses alunos mais jovens. Eu já dei aula na EJA, e não foi pouco, não, dei bastante aula na EJA, e eu sei muito bem como é que é. Então, fica encarnando nos senhores, nas senhoras, e eles atrapalham bastante, muitas vezes. Mas o que acontece também é que o aluno desiste, ele evade das turmas de educação de jovens e adultos devido à infantilização das aulas. Tem professor que não está preparado, não entende que a aula da EJA é uma aula diferente, é uma aula para adultos. Não importa se ele lê, se ele não escreve. A aula na educação de jovens e adultos é uma aula voltada para pessoas que já passaram da idade de estar naquela série. A gente está tratando com adulto, então o professor, às vezes, infantiliza demais a aula, com patinhos, com Xuxa, com bolo fofo, sabe? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A gente precisa trabalhar, quer trabalhar música? Beleza, tem que saber qual é a música que a turma gosta, né? O que, que eles curtem, e é assim que tem que ser, né? História, a gente pode contar história? Pode, mas a gente não vai contar a história do patinho feio, sabe? Tem muitas histórias aí que a gente pode contar, que a gente pode ler para os nossos alunos da EJA. Então, quando o professor infantiliza essa aula, ele humilha. O aluno se sente humilhado. Eu não sou criança, né? Eles pensam dessa maneira. Voltada para o cotidiano do aluno, voltada para a idade dele, né, Thaís? Voltada para a sua realidade, né? A gente não pode levar para o aluno também uma aula sobre o Walt Disney, sobre a Disney, né? Os brinquedos da Disney. Então, assim, o professor também tem hora que sai um pouquinho, né? É, dessa, desse pé no chão aí, tira o pé do chão e dá uma viajada aí. Então, isso muitas vezes faz com que o aluno desista, o aluno não se identifica. A aula da EJA é uma aula dialogada, né? É uma aula para adultos. Então, a gente tem que falar com adulto, de adulto para adulto, né? E outras modalidades de ensino que acontece a mesma coisa, né? A educação especial, por exemplo. Será que a gente tem sala multifuncional para todos? Não. A LDB, ela prega que o aluno especial ele vai frequentar a classe regular, preferencialmente, né? E aí, o governo passado quis tirar essa possibilidade do aluno incluído estar dentro de uma classe regular. Ele tirando essa possibilidade, o que acontece? O aluno especial, ele só vai ter contato com alunos que têm outras patologias, ou seja, não existe a troca, não existe aquilo que Vygotsky chama de área de desenvolvimento proximal, que é quando você aprende dentro daquele contexto próximo, observando o outro, vendo o outro. Então, se tirar isso do aluno que tem, que é portador, né, de deficiências, ele está tirando dessa pessoa experiência, né? Ele está tirando dessa pessoa oportunidade de crescimento. Raquel, ou simplesmente gera conflito de saberes, pois os adultos têm suas vivências e começa a querer impor seus saberes. Sim, na EJA, né? Verdade. Raiane, realmente, para mim, se acontecer isso, não existe mais inclusão. Exatamente, que inclusão é essa? Ué, pelo que a gente aprende, a gente tem que saber lidar com as diversidades. Se tira o aluno incluído da classe regular, então, né, gente? Não há como ele aprender com o outro, né? Ele pode aprender com alunos que tenham patologias até mais graves que a dele. Então, essa observação ela tem que girar em torno do todo. O aluno tem que observar todos, ele tem que conviver com todos, certo? Então, isso aí aconteceu no governo passado, foi alvo de muita crítica,
Mas até agora, graças a Deus, todos os alunos continuam nas classes regulares incluídos e no contraturno indo para a classe multifuncional. Graças a Deus. Bem, minha gente querida, então, vocês querem mais alguma coisa? Vocês querem perguntar mais sobre a LDB? Alguma coisa que não tenha ficado compreendido? Aquelas aulas que eu coloquei em multimídias para vocês, elas são muito boas, viu, da professora Fernanda. Não deixem de assistir, não. Eu acho que são 6 aulas lá. E eu quero lembrar para vocês que a nossa matéria também só tem 6 unidades de ensino, ela vai até a unidade 6. Na unidade 7 e 8, eu coloco vídeos aí sobre assuntos que também não estão na nossa apostila. Mas a nossa unidade de ensino, a última unidade de ensino é o capítulo 6, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre a LDB? Professora, se tem 6 unidades, a AP4 se baseia em qual delas? Ô, Rayane, olha, como nas outras unidades, a AP4 vai de 5 a 8, é assim? Eu digo para vocês estudarem pelo menos de 4 a 6, né? De 3 a 6, porque, na verdade, o que acontece com as provas? Acontece que nós temos um banco de questões. E todos os professores de pedagogia mandam questão de, de todas as disciplinas. Então, a gente tem um banco de questões. Então, uma questão que você pega lá pode não ser necessariamente formulada por mim, pode ser formulada por um colega. Então, eu aconselho, sabe, a estudar de 4 a 6, de 3 a 6, por aí. Já são poucas unidades, né? É melhor a gente estar por dentro, né, da metade para frente, pelo menos de 3 a 6, porque é daí que vão tirar. Tá, Rayane? E também ficar de olho nas aulas daquela professora Fernanda lá, que ela também coloca assuntos de concurso e tal, que ajuda também nas nossas provas. Tá bom? Mais alguma pergunta? Bem, meus queridos, então eu paro por aqui, né? Se vocês quiserem perguntar, eu estou aqui. Mas se vocês não quiserem fazer mais nenhuma pergunta, eu paro por aqui, mas digo para vocês que a qualquer momento podem me chamar, tá? Pode me chamar aí por e-mail, podem me chamar no fórum, tá bom? Eu estou sempre pronta a responder, tá? No início a gente fica um pouco enrolado, né? Porque a plataforma é diferente. Eu estava falando isso ainda agora, né? Mas tudo é para a gente evoluir, né? E a gente tem que realmente encarar para poder a gente aprender. Então, ainda estou caminhando com Canvas, né? E eu acredito que vocês também, né? Mas é importante aprender novas práticas, né? Uma nova plataforma, isso tudo faz parte, né? Do nosso trabalho. E o mais importante é a gente não ter medo de aprender, tá? Eu estava falando isso em outro web agora. Muitos professores, eles se recusam a usar a tecnologia, são professores já com uma certa idade. Mas tem professor novo também. E isso é prejudicial, né? Porque a gente chama de formação integral do aluno, porque a tecnologia está dentro dessa formação integral que a própria LDB ela coloca, né, como a formação integral do aluno, né? Então, o professor tem que fazer por onde se aperfeiçoar, não é isso? Então, vocês me dão essa força aí, essa vontade aí de eu me aperfeiçoar, e eu estou sempre tentando fazer o melhor direcionado a vocês. Espero que eu esteja conseguindo, espero que eu alcance minha meta, que vocês
saiam de cada curso desse, de cada disciplina dessa, melhores do que chegaram, né? E que o nosso conhecimento tenha conseguido alcançar não a memorização, mas a reflexão de cada um de vocês, tá bom? A aula foi ótima. Muito obrigada, Rayane. Agradeço, professora, por sempre disponibilizar e tirar nossas dúvidas, sempre, sempre, meu amor. Sempre que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, eu estou aqui para isso, tá? Super disponível para responder o que vocês me perguntam, tá bom? Então, espero que vocês tenham aí uma excelente noite, que o domingo seja maravilhoso e que a nossa semana comece e termine com sucesso, né? Semana que vem parece ter outro feriadinho aí para gente. Acho que é na outra segunda, né? Outro feriadinho lá. E a gente vai se vendo aí nas webs. Eu ainda tenho 2 webs com vocês, né? E espero poder contar com a presença de todos, né? De vocês que estão aqui, e mais alguns que, naturalmente, eu espero que venham a chegar, né? Mas eu quero que vocês tenham excelentes provas, os trabalhos eu sou flexível e tal. Uma coisa que me incomoda muito é o trabalho que não vem com referências. O trabalho precisa vir, mesmo quando a referência é aquela que fui eu que dei. Tem que estar escrito ali. Referências. Tem que botar o nome, tá? Do livro, do site, daquilo que vocês estão utilizando. Tá bom? Não se esqueçam disso, tá? O meu beijo carinhoso. Fiquem com Deus, tá? Um beijo no coração e a gente vai se vendo, tá bom? Eu que agradeço. Vocês são maravilhosos, me fazem ser uma pessoa melhor, tá? Eu quero ser uma pessoa melhor por vocês, para poder transmitir o melhor que eu possa para vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.